Eu descobri algo que vai contra tudo o que a maioria das pessoas acredita. Você pode ter dinheiro, paz e felicidade ao mesmo tempo, mas sem Deus, tudo isso desmorona em um piscar de olhos. Parece absurdo, pois é exatamente isso que os salmos mais poderosos da Bíblia me ensinaram. E hoje eu vou te mostrar como eles podem transformar a sua vida de uma forma tão profunda que talvez você nunca mais seja o mesmo depois de ouvir isso. Eu me recordo de uma noite em que parecia impossível fechar os olhos. A ansiedade me consumia, o coração acelerado, pensamentos girando sem parar. E se eu não conseguir pagar as contas? E se algo acontecer com a minha família? E se eu fracassar de novo? Quantas vezes você também já deitou na cama com esses mesmos pensamentos, sem conseguir desligar a mente? Pois foi nesse momento que eu abri a Bíblia no Salmo 91 e encontrei uma resposta que mudou tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu percebi que não era o dinheiro que iria me dar segurança, não era a minha força nem meus contatos, era a presença, de Deus que me permitiria descansar em paz. Eu comecei a ler em voz alta cada palavra. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em dias, eu fechei os olhos e dormi como uma criança. Não porque todos os meus problemas tinham desaparecido, mas porque algo dentro de mim tinha mudado. Eu descobri que existe um abrigo invisível, um esconderijo secreto, onde nenhuma seta do inimigo pode me atingir. Será que você também não está precisando desse esconderijo? Quantas noites a sua mente já foi atacada por preocupações? Quantas vezes você se levantou cansado porque não conseguiu repousar de verdade? Estatísticas apontam que mais de 70% das pessoas relatam dificuldades para dormir por causa da ansiedade financeira, do medo do futuro e até da insegurança com a violência. Mas quando você entende o que o Salmo 91 revela, a sua cama deixa de ser um campo de batalha para se tornar um altar de descanso. Eu lembro de um dia em que fui visitar uma mãe de família desesperada. O marido havia perdido o emprego, os filhos estavam assustados e o clima dentro de casa era de medo constante. Ela mal conseguia dormir, o coração sempre apertado, pensando em como iria sustentar sua casa. Eu sentei com ela, abri a Bíblia e juntos lemos o Salmo 91. Eu disse: declare isso em voz alta, como se estivesse blindando cada cômodo da sua casa. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que foi a primeira vez em meses que conseguiu dormir em paz. Pouco tempo depois, o marido conseguiu um novo trabalho e a atmosfera da casa mudou completamente. E eu te pergunto, você acredita mesmo que é coincidência? Será que não é Deus mostrando que quando buscamos abrigo nele, ele responde? A ciência já confirma que a fé reduz drasticamente os níveis de estresse, porque muda a forma como interpretamos a vida. Quando eu oro o Salmo 91, eu não apenas repito palavras antigas. Eu ativo uma convicção nova, a de que existe um Deus que me cobre com suas asas e me guarda de todo mal. Imagine agora a sua vida protegida por esse escudo invisível. Imagine deitar-se sem medo da violência, sem medo do amanhã, sem medo das contas atrasadas, sem medo das más notícias. É isso que esse salmo promete. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você entende a profundidade disso? Significa que até enquanto você dorme, existe um exército de anjos trabalhando ao seu favor. Mas eu preciso ser sincero com você. Esse salmo não é uma espécie de amuleto mágico. Ele é uma chave espiritual que só funciona quando você decide habitar, permanecer, viver debaixo da presença de Deus. Não adianta apenas conhecer o texto. É preciso confiar nele de verdade. Quantos homens poderosos da história tinham dinheiro, armas, seguranças e, mesmo assim, caíram em ruína porque não tinham essa proteção divina? Nero, o imperador romano, tinha todo o poder militar à disposição, mas morreu em desespero e solidão. Já Davi, que escreveu muitos salmos, enfrentou inimigos muito mais fortes do que ele e venceu,
porque não confiava em espadas, mas no Deus que o guardava. E eu faço uma provocação. Quantas vezes você já tentou lutar suas batalhas sozinho e mesmo assim se sentiu derrotado? Será que não é hora de entregar a sua segurança a Deus e dizer: Senhor, eu habito no teu esconderijo, eu confio na tua sombra. Eu quero te propor um desafio. Durante 7 noites seguidas antes de dormir, leia o Salmo 91 em voz alta dentro da sua casa. Não como um ritual vazio, mas como uma declaração de fé. Diga: eu descanso debaixo das asas do Altíssimo. Faça isso e observe o que vai acontecer. Eu tenho certeza que não apenas o seu sono vai mudar, mas a atmosfera da sua casa também. Você vai perceber que a paz de Deus vai tomar conta dos ambientes e até os seus pensamentos vão se aquietar. Porque o Salmo 91 não é apenas uma promessa de proteção contra inimigos visíveis, mas contra aqueles que você nem consegue enxergar. A ansiedade, o medo, as preocupações silenciosas que roubam a sua energia. É um convite para viver debaixo de uma cobertura divina, que não falha, que não se atrasa e que não se esgota. E eu digo isso porque vivi, porque vi, porque provei. E hoje eu posso afirmar: quem descansa no Altíssimo nunca mais olha para a vida com os mesmos olhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes eu repeti essas palavras sem realmente entender a profundidade delas? Porque, se eu for sincero, houve momentos em que parecia faltar tudo: dinheiro, oportunidades, até a esperança. Mas foi justamente nessas horas que percebi que a promessa desse salmo não é que nunca enfrentaremos necessidades, e sim que jamais ficaremos desamparados. Existe uma diferença enorme entre passar por dificuldades e estar abandonado. Quando eu declarei essa verdade em voz alta, percebi que o cuidado de Deus estava presente em cada detalhe, até nos menores. Eu lembro de um período em que o dinheiro simplesmente não dava. As contas batiam na porta e eu me sentia esmagado. Quem nunca passou por isso? Quem nunca olhou para a fatura do cartão, para as despesas da casa e pensou: eu não vou dar conta? É justamente nesses momentos que o Salmo 23 se torna vivo, porque ele afirma: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Em outras palavras, Deus não apenas supre, ele guia para a abundância. Mas essa abundância não significa luxo sem sentido, e sim provisão suficiente, paz no coração e direção clara para prosperar. E é interessante notar que até mesmo a ciência confirma o que a palavra já dizia há séculos. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas que exercem gratidão e fé tendem a ter mais equilíbrio financeiro, porque a mente delas não fica presa no medo da escassez, mas aberta às oportunidades. Quando eu comecei a confiar que Deus era meu pastor, algo mudou na minha mentalidade. Em vez de pensar: eu nunca vou conseguir, eu passei a dizer: o Senhor abrirá as portas certas no tempo certo. E as portas começaram a se abrir. Coincidência? Eu sei que não. Olhe para a história de John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos que já existiu. Durante boa parte da vida, ele acumulava dinheiro, mas estava infeliz, doente e sem paz. Foi quando ele decidiu consagrar sua riqueza a Deus, investir em hospitais, universidades, ajudar pessoas necessitadas, que sua vida tomou outro rumo. Ele viveu décadas além do que os médicos haviam previsto. É o exemplo vivo de que prosperidade não está em acumular por medo de faltar, mas em reconhecer que tudo vem do pastor e que ele nos dá para também sermos canais de bênção. Agora pense no contrário. Quantas pessoas você conhece que trabalham até se esgotarem, que acordam de madrugada e dormem tarde, que comem o pão de dores todos os dias e, mesmo assim, nunca sentem que é suficiente? Elas estão presas numa corrida sem fim. E é exatamente sobre isso que a palavra nos alerta. Sem a mão de Deus, até o esforço mais intenso se torna inútil. Eu já vi homens inteligentes, trabalhadores e disciplinados perderem tudo porque não edificaram seus negócios com base no cuidado do Senhor. Eu não esqueço de uma experiência que vivi quando estava iniciando um projeto. Eu não tinha os recursos necessários, não tinha o capital que o mercado exigia.
Humanamente falando, era impossível. Mas eu fiz algo simples. Coloquei aquele projeto diante de Deus em oração e declarei: Tu és o meu pastor, nada me faltará. Em poucos dias, pessoas inesperadas apareceram para me ajudar. Contratos que eu jamais poderia imaginar se abriram, e o que parecia impossível se tornou realidade. Não foi porque eu era mais inteligente que os outros, mas porque eu decidi confiar que o Senhor era meu provedor. Você também já percebeu como o medo do dinheiro pode dominar? O medo de não ter o suficiente, o medo de perder o que conquistou, o medo de envelhecer sem segurança. Esse medo é o que prende tantas pessoas. Mas o Salmo 23 nos liberta disso, porque nos lembra que a fonte não está no saldo bancário, não está no emprego, não está nos clientes, mas no Senhor. Ele é quem prepara a mesa diante dos inimigos. Ele é quem unge a nossa cabeça com óleo. Ele é quem faz o cálice transbordar. E eu preciso te perguntar: quantas vezes você confiou mais no seu esforço do que em Deus? Quantas vezes você acreditou que só trabalhando mais horas iria resolver, mas acabou apenas mais cansado e frustrado? Eu te digo, existe um caminho diferente. O Salmo 23 não é apenas uma poesia bonita, é um manual de vida abundante. Quando você entrega sua confiança a Deus, você descobre que Ele cuida até dos detalhes invisíveis. Eu quero te propor algo muito simples, mas poderoso. Durante os próximos 30 dias, sempre que receber algum valor, seja salário, venda, comissão ou qualquer entrada, declare em voz alta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faça isso não como repetição, mas como um ato de fé. E observe como a sua percepção sobre o dinheiro vai mudar. Você vai perceber que o medo vai diminuindo, que a ansiedade vai perdendo força e que novas portas começam a se abrir. Porque o segredo do Salmo 23 é esse. Não é sobre correr atrás desesperadamente. É sobre descansar no cuidado de um pastor que já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. E quando você descansa, quando você confia, a provisão vem. Sempre vem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu me lembro da primeira vez em que essas palavras realmente entraram no meu coração. Eu não estava apenas lendo um salmo antigo. Eu estava diante de uma situação em que parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Pessoas que eu julgava amigas se levantaram com mentiras. Eu fui acusado injustamente e parecia que eu iria perder tudo aquilo que havia construído. O peso da injustiça é um dos mais pesados que alguém pode carregar. Talvez você já tenha sentido isso. Quando alguém espalha boatos sobre você, quando falam o que você não fez, quando até mesmo a família parece virar as costas. É uma dor que corrói por dentro. Mas foi nesse momento que eu entendi o poder do Salmo 27. Ele não fala apenas de luz e salvação de maneira poética. Ele fala de coragem em meio ao caos. Quando eu li: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Parecia que Davi estava descrevendo exatamente o que eu vivia. Não eram soldados com espadas que me cercavam, mas eram pessoas com palavras afiadas. Eram situações que eu não podia controlar. Eram batalhas invisíveis. E eu pergunto: quantas vezes você também já se viu cercado por problemas que pareciam maiores do que você podia suportar? Eu aprendi que coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir confiar em Deus mesmo quando tudo grita para você desistir. O Salmo 27 me fez enxergar que existe uma luz que dissipa qualquer escuridão. Porque vamos ser sinceros, quem nunca se sentiu no escuro? Quem nunca pensou em parar tudo porque as críticas eram fortes demais? Eu me lembro de uma mulher que me procurou desesperada porque havia sido traída por quem mais confiava. A dor dela era tão grande que ela mal conseguia falar. Eu compartilhei com ela este salmo e disse: quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia, porque até as pessoas mais próximas podem falhar, mas Deus nunca falha. Naquele dia ela chorou muito, mas ao final disse algo que eu nunca esqueci. Eu pensei que tinha perdido tudo, mas hoje percebi que ainda tenho o mais importante:
a presença de Deus comigo. E é essa presença que faz toda a diferença. Estudos recentes mostram que pessoas de fé apresentam maior resiliência emocional diante da rejeição e da injustiça. Ou seja, elas caem menos em depressão e têm mais chances de se reerguer. Isso não é apenas fé cega. Isso é a realidade de quem decide acreditar em uma luz maior. Olhe para a história de Davi. Perseguido, humilhado, difamado, ele tinha todos os motivos para se render ao medo. Mas ele sabia que o Senhor era a sua força. E é exatamente essa força que falta em tantas pessoas hoje. Vemos artistas, líderes e até pessoas comuns sucumbindo à pressão porque confiaram apenas na aprovação humana. Michel Foucault, por exemplo, um pensador brilhante, terminou a vida mergulhado em conflitos internos profundos, sem encontrar a luz que tanto buscava. Já Davi, que enfrentou guerras e traições, terminou seus dias honrado por confiar em Deus. Eu preciso te perguntar, de onde você tem tirado a sua força? Das opiniões das pessoas? Do que falam de você? Dos aplausos que recebe ou do silêncio daqueles que deveriam estar do seu lado? Porque se a sua força vem disso, mais cedo ou mais tarde você vai se sentir vazio. Mas se a sua força vem do Senhor, então ninguém poderá apagar a luz que brilha dentro de você. Eu gosto de imaginar esse salmo como um escudo. Não um escudo físico, mas um escudo emocional e espiritual. Porque quando as setas da crítica, da inveja, da traição vêm, você não precisa absorver tudo. Você pode declarar: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a força da minha vida. Essa declaração muda a forma como você enfrenta as lutas. Eu já vivi situações em que tudo indicava que eu deveria retaliar, que eu deveria lutar com as mesmas armas das pessoas. Mas quando eu me refugiei na palavra, eu vi que Deus lutou por mim. Pessoas que me difamaram caíram em suas próprias armadilhas. Situações que pareciam sem saída se resolveram sem que eu precisasse mover uma pedra. É como se o próprio Deus tivesse me escondido em seu tabernáculo, como diz o texto. No dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. E eu quero te desafiar a fazer algo prático. Da próxima vez que você se sentir atacado, injustiçado ou rejeitado, antes de responder, antes de reagir, leia o Salmo 27 em voz alta. Respire fundo e declare: o Senhor é a minha luz. Faça isso por 21 dias e perceba como a sua postura diante das pessoas vai mudar. Porque quando a nossa segurança está em Deus, os ataques já não nos ferem com a mesma intensidade. O que esse salmo me ensinou e pode ensinar você é que coragem não é gritar mais alto, nem mostrar que é mais forte. Coragem é permanecer firme, mesmo em silêncio, porque você sabe que Deus está do seu lado. E quando você descansa nessa certeza, não importa quantos exércitos se levantem contra você, você sempre sairá de pé. Eu aprendi, vivendo o Salmo 27, que coragem é construída dia após dia. Não é um botão que se aperta no meio da guerra, é um estilo de vida. Quantas vezes você já ouviu a frase: fulano só é forte porque não passa por nada? Isso é mentira. A verdadeira força nasce justamente das lutas. Se hoje eu consigo enfrentar situações que antes me paralisavam, é porque já chorei sozinho em silêncio, já questionei a Deus, já pensei em desistir. Mas toda vez que eu voltava ao Salmo 27, algo reacendia em mim, como se fosse uma brasa soprada pelo vento do Espírito. Esse salmo não é apenas uma declaração de fé, ele é uma arma contra a insegurança. Porque, vamos ser sinceros, quem nunca se sentiu pequeno diante de um problema? Quem nunca pensou: eu não tenho estrutura para aguentar isso? Eu senti isso quando enfrentei pessoas que tentaram destruir meu nome. Eu vi pessoas torcendo pela minha queda. E no fundo, eu tinha medo. Mas foi nesse medo que a palavra se tornou viva. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar em Deus é um exercício de paciência, mas também de confiança. E você sabe o quanto é difícil esperar. Nós queremos resolver tudo agora. Queremos provar inocência agora. Queremos que a justiça venha imediatamente. Mas o Salmo 27 me ensinou que existe uma justiça que é maior e que ela nunca falha.
Quando eu decidi parar de gastar energia tentando me justificar, Deus começou a agir de formas que eu jamais poderia imaginar. Pessoas que me criticavam passaram a reconhecer meu valor. Situações que pareciam fechadas se abriram como portas escancaradas. E aqui está um ponto que talvez toque profundamente você. A maioria das pessoas tem medo do que os outros vão pensar ou falar. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo de críticas? Quantas vezes se calou para não ser mal interpretado? Esse medo escraviza. Mas quando você entende que a sua identidade está firmada em Deus, esse medo perde força. Foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que a aprovação das pessoas é instável, mas a aprovação de Deus é eterna. Olhe para exemplos da história. Pense em Martin Luther King Jr., que enfrentou ódio, perseguição e ameaças de morte. O que manteve aquele homem de pé foi exatamente essa convicção, que o Senhor era sua luz e sua força. Por isso, até diante do risco da própria vida, ele disse: "Eu não temo o homem." A coragem dele não nasceu de discursos bonitos, mas da fé em um Deus que o sustentava. E talvez você se pergunte: mas como aplicar isso na minha vida prática? Eu digo, comece nos pequenos detalhes. Quando você se sentir rejeitado no trabalho, lembre-se desse salmo. Quando alguém tentar destruir sua reputação, volte a ele. Quando a solidão apertar, declare que o Senhor te recolherá. E cada vez que você fizer isso, a sua mente vai se fortalecer. Seu coração vai se encher de coragem e você vai começar a perceber que não está sozinho. Eu quero que você imagine agora uma cena. Você no meio de uma batalha, inimigos ao redor, críticas voando como flechas, problemas surgindo como ondas gigantes. E de repente, uma luz forte rompe a escuridão. Essa luz não vem de fora, vem de dentro, porque o Senhor é a sua luz. Essa luz é o que te faz permanecer firme quando tudo parece ruir. E eu preciso te dizer, coragem não significa que você nunca vai chorar. Eu chorei, e muito. Coragem significa que mesmo com lágrimas nos olhos, você continua acreditando que Deus é a sua salvação. É isso que me fez levantar tantas vezes quando eu achei que não conseguiria. Se você aplicar essa verdade, você vai perceber algo surpreendente. Os problemas não vão desaparecer de repente, mas o medo vai. E quando o medo vai embora, sobra espaço para a fé. E quando a fé ocupa esse espaço, você descobre que é mais forte do que imagina. Não porque você tem controle sobre tudo, mas porque você está debaixo da luz do Todo-Poderoso. E eu afirmo sem hesitar, quem aprende a viver o Salmo 27 nunca mais encara a vida com o mesmo olhar. Porque no fundo, o maior milagre não é ver os inimigos caírem. O maior milagre é ver o seu coração permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor está em guerra. Isso sim é vitória. Quer que eu continue expandindo ainda mais esse tópico, trazendo exemplos de situações cotidianas que a maioria das pessoas enfrenta e mostrando como aplicar o Salmo 27 em cada uma delas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Essas palavras do Salmo 51 sempre me atravessaram como uma espada, porque não são apenas versos antigos, são um grito humano, real de quem reconhece suas falhas e se coloca nu diante de Deus. Quantas vezes você já se pegou pensando, eu errei demais, eu não mereço mais recomeçar? Quantas vezes já carregou culpas silenciosas, aquelas que ninguém sabe, mas que pesam como toneladas dentro do peito? Eu já estive nesse lugar, e foi exatamente ali que esse salmo se tornou minha oração. Eu me lembro de uma situação em que falei palavras que jamais deveria ter dito. Estava nervoso, magoado, e descarreguei em alguém que eu amava profundamente. Depois que as palavras saíram, o silêncio que ficou foi insuportável. Eu me tranquei no meu quarto, coloquei as mãos no rosto e chorei como uma criança. Foi nesse momento que abri a Bíblia e encontrei o Salmo 51. Cada linha parecia traduzir exatamente o que eu sentia. Arrependimento, vergonha, mas também esperança de que Deus poderia me purificar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Essa frase foi como um abraço no meio da minha miséria interior. E talvez você se identifique. Quem nunca falou o que não deveria? Quem nunca tomou decisões das quais se arrependeu depois? Quem nunca carregou culpas tão pesadas que parecem impossíveis de apagar? É aqui que esse salmo se torna revolucionário. Ele nos mostra que Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. Ele não rejeita um coração quebrantado, e é justamente no quebrantamento que encontramos restauração. Eu penso em tantos líderes famosos que caíram porque nunca tiveram coragem de se humilhar. Se esconderam atrás de máscaras, atrás de status, atrás de aplausos, mas por dentro estavam apodrecendo. Por outro lado, quando olho para a vida de Davi, percebo que o que fez dele um homem segundo o coração de Deus não foi a ausência de falhas, mas a disposição de reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Isso é algo que falta em muita gente. Coragem para se ajoelhar e dizer, eu pequei. E sabe o que é mais incrível? A ciência também confirma algo que a Bíblia já dizia. Estudos em psicologia mostram que o arrependimento sincero e a prática do perdão têm impacto direto na saúde mental e física. Pessoas que vivem presas na culpa adoecem mais, têm mais problemas cardíacos e ansiedade. Já aquelas que confessam, se reconciliam e liberam perdão, experimentam níveis mais altos de bem-estar e até maior longevidade. Ou seja, o que o Salmo 51 ensina não é apenas espiritual, é também um remédio para a alma e para o corpo. Eu nunca vou esquecer de uma vez em que encontrei um homem destruído pelo vício. Ele me disse, eu já perdi minha família, minha dignidade e até minha fé. Eu acho que Deus não quer mais nada comigo. Eu sentei com ele, abri o Salmo 51 e disse, leia em voz alta. Ele mal conseguia falar, porque cada frase parecia um espelho da sua vida. Mas quando terminou, lágrimas escorriam do rosto dele e ele disse, pela primeira vez em anos eu sinto que ainda tenho chance. E teve. Com o tempo, ele conseguiu se levantar, se restaurar e recomeçar. E talvez você pense, mas será que Deus realmente pode me perdoar depois de tudo que fiz? A resposta é simples, sim, porque a misericórdia dele não depende da gravidade do seu erro, mas da grandeza do seu amor. O Salmo 51 é a prova disso. Ele foi escrito por um homem que tinha pecado gravemente, mas que encontrou restauração ao se render de verdade. Eu quero que você pense agora, quais são as culpas que ainda pesam sobre você? Quais são as memórias que te perseguem e não deixam você em paz? O Salmo 51 é um convite para você entregar tudo isso a Deus e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer: limpar, purificar e renovar. É como se Ele dissesse, deixe-me apagar as marcas do passado para que você possa viver o presente em liberdade. E eu quero te propor algo prático. Escolha um lugar silencioso, leia o Salmo 51 em voz alta e, ao final, fale para Deus exatamente o que te pesa. Seja honesto, mesmo que doa. Depois peça que Ele crie em você um coração puro. Faça isso não uma, mas várias vezes, até sentir que o peso vai embora. Porque a cada oração, você estará liberando espaço para que a alegria da salvação volte a encher a sua vida. A restauração não significa que você nunca errou. Significa que seus erros não definem mais quem você é. Esse salmo é a prova de que, mesmo quando caímos, Deus pode nos levantar. E eu afirmo, não há queda tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. E não há coração tão quebrado que Ele não possa restaurar. Porque quando você se rende de verdade, o passado perde o poder. E o futuro se torna uma nova página em branco, pronta para ser escrita com esperança. Se existe algo que eu quero que você leve desse vídeo, é que os salmos não são apenas palavras antigas escritas em um livro, mas chaves espirituais capazes de transformar cada área da sua vida. Proteção, provisão, coragem e restauração. Quando você permite que essas verdades entrem no seu coração, a ansiedade dá lugar à paz. A escassez se transforma em abundância, o medo se converte em força e a culpa em perdão. É esse o segredo, viver diariamente debaixo da presença de Deus. E se essa mensagem tocou você, eu quero agradecer por estar aqui comigo.
Você pode ajudar a manter esse trabalho apoiando o canal com o Valeu Demais aqui embaixo e também se tornando parte da nossa comunidade, onde terá prioridade nos vídeos e conteúdos especiais. Isso nos fortalece para continuar levando essa palavra cada vez mais longe. Agora, não pare por aqui. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela e nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, se tornando 1% melhor do que você era antes de começar este vídeo. Eu te espero lá.